Filipenses capítulo 4, versículos 6 e versículo 7. 4, 6 e 7. Diz o texto: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Não fiquem, primeiro, preocupados ou ansiosos, dependendo aí da tradução, com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Preste atenção, meu irmão. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele está preso em Roma. Paulo está escrevendo essa carta, assim como outras. Paulo está escrevendo essa carta a partir de uma prisão. Bom, eu não preciso nem dizer, nem perguntar e nem criar aqui comentários a respeito do que representa uma prisão. Mas, em suma, a gente já entende que estar preso é estar privado de liberdade. A pessoa está presa, ela está privada de liberdade, física, pelo menos. E o que nós encontramos aqui é Paulo preso em Roma, privado da sua liberdade, mas com um coração em paz, mas com um coração livre. Embora fisicamente preso, embora fisicamente proibido, escasso da liberdade, não podendo desfrutar da liberdade, estando ali privado dessa liberdade, embora o corpo de Paulo esteja preso, o coração dele está livre. E o coração dele não só está livre, como também está em paz. Eu não quero me prender muito nisso, mas para nós entendermos um pouco a prisão desse tempo, as prisões desse tempo, não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje, ou ouviu já pela televisão, ou qualquer coisa desse tipo. Hoje se fala muito em direitos humanos, né? Direitos humanos, há quem diga o direito dos manos, né? A pessoa está presa, mas ela tem direito a ser assistida por um advogado, e eles lutam, né, nas prisões, aí hoje eles lutam, os advogados lutam por uma melhor condição para o coitado que matou, que roubou, que destruiu famílias, e pronto, enfim. O advogado está lá, os direitos humanos estão lá, e eu não quero entrar no mérito do que é direito ou não, mas eu quero só para a gente poder fazer uma comparação. Nos dias do apóstolo Paulo não era assim, não era a prisão, não é esse conceito, esse entendimento que nós temos hoje, uma assistência jurídica organizada, né? O cara mal caiu na prisão, já tem um advogado lá na porta, né? Tentando achar um jeito e uma brecha para colocá-lo em liberdade. Não é isso, as prisões não era isso. Era uma prisão domiciliar. Pastor Maria, é fácil. Uma prisão domiciliar sob vigilância constante de soldados romanos. Por vezes, prisioneiro era acorrentado a um guarda, e dependendo de ajuda externa para comer, para se vestir e para tantas outras coisas. Então você olha, não é uma condição muito fácil. Estar preso não deve ser muito fácil. A gente viajou esses dias atrás aí e ficou preso no trânsito. Perto de Curitiba, o negócio não andava. Meu Deus do céu, que trem terrível. Você vai ficando agoniado. Você sabe que vai sair dali. Aí você olha no GPS, num fluxo normal, em 10 minutos você chegava no seu destino. Agora, por conta daquele engarrafamento, você vai levar 1h30 para chegar.
E o carro anda um pouquinho, para, anda um pouquinho, para. Isso não é nada, né? Não é nada. Mas só a gente sabe que estar numa condição de privação não é fácil. Não é fácil. Você quer chegar logo, se é no trânsito, você quer chegar logo, né? Você quer acelerar, na primeira oportunidade você já quer acelerar. Já não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais ficar preso nesse trânsito. Agora imagina só essa condição. Imagina só essa condição em que Paulo está. Não quero me aprofundar muito, mas só o fato de sabermos que Paulo estava preso já nos traz um entendimento, então, sobre o que isso realmente representa. Bom, Paulo escreve essa carta de uma prisão. Ele está preso. Fisicamente, ele está privado de sair daquele espaço, cuidado por soldados, talvez até acorrentado por em algum soldado. Mas quando você olha para a carta que ele escreve aos Filipenses, principalmente no texto que nós lemos, Paulo escreve sobre paz. Paulo escreve sobre alegria. E ele faz isso, então, não a partir de um jardim. Ele faz isso, ele escreve essa carta não a partir de um rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade. Não, ele está falando de paz e de alegria de dentro de um lugar de privação. Ele não está escrevendo sobre a paz de Deus. Ele não está escrevendo, não andem preocupados, de um lugar confortável, de uma vida confortável, de um palácio, mas de um lugar de privação e incerteza. Paulo não sabia se seria solto. Paulo não sabia se seria executado. Humanamente falando, o cenário era perfeito para a ansiedade. Humanamente falando, o cenário em que Paulo está era perfeito para a preocupação. Era perfeito para crises de pânico. Era perfeito para a ansiedade, a incerteza sobre o futuro, limitações físicas, pressão externa, preocupação com as igrejas, porque as cartas ele está escrevendo às igrejas que ele amava, que ele havia ajudado a fundar. Veja só, o coração de Paulo poderia estar, e se estivesse, talvez a gente dissesse, tudo bem, o momento que ele está passando é difícil, a gente tem mais é que entender o momento que ele está vivendo. Não tem problema Paulo estar ansioso, preocupado, porque afinal de contas ele está preso, porque afinal de contas ele está limitado, afinal de contas tem que dar um desconto para Paulo. Se Paulo estivesse escrevendo sobre dores, sobre angústias, sobre sofrimentos, se Paulo estivesse escrevendo uma carta dizendo, coitado de mim, talvez a gente até dissesse, não, tudo bem que Paulo escreva sobre isso, porque Paulo está preso. Mas não, Paulo está preso, está, humanamente falando, está encarcerado, mas com o coração completamente livre, com o coração completamente em paz. A incerteza do futuro, as pressões externas, nada disso tiraram de Paulo a paz. Nada disso tiraram de Paulo a alegria. No lugar da inquietação, nós encontramos o quê? Um homem sereno, um homem tranquilo, um homem grato e esperançoso. Isso nos mostra que a paz que Paulo descreve não depende de circunstâncias externas, mas de uma conexão constante com Deus. Isso nos mostra que sua prisão não o impediu de viver a liberdade espiritual. Ele estava preso no corpo, mas livre no espírito. Isso nos mostra que ele não apenas pregava sobre oração, mas vivia a oração. Então, a partir desse texto, eu quero tirar algumas lições para o nosso culto de hoje, para essa mensagem de hoje. Eu vou ler de novo
4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A primeira lição que nós temos nesse escrito de Paulo: a oração é um remédio contra a ansiedade. A oração é um remédio contra a ansiedade. Não andem, não fiquem preocupados, ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de vocês, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração. Preste atenção, irmãos, eu não vou entrar aqui no mérito das questões psicológicas, eu não sou psicólogo, eu não quero entrar nesse detalhe, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu não posso abdicar dessa lição que a palavra de Deus nos dá, porque antes da psicologia, eu tenho a fé como base para a minha vida. Antes da medicina, da ciência, eu tenho a fé como base para a minha vida. Então eu não vou entrar no mérito aqui que não me diz respeito. Agora eu olho para a palavra de Deus e eu encontro um homem preso. Eu encontro um homem que tinha todas as condições necessárias, porque estava carregando a incerteza do seu futuro. Ele não sabia se ia ser solto ou se seria executado. Ele não tinha conhecimento do seu futuro, ele tinha as preocupações externas. Eu estou olhando para um homem que tem toda a pressão do mundo, a pressão da vida sobre seus ombros. E ele escreve, mais uma vez, não a partir de um lugar confortável. Seria fácil a gente ler o texto, não andem preocupados com coisa alguma, e quando fôssemos estudar a história, quando fôssemos estudar o escrito, o contexto de onde Paulo escreveu, nós o encontrássemos sentado no palácio, numa casa confortável, no ar-condicionado, no 18, uma Netflix na sua 75 polegadas, comendo uma pipoquinha. Talvez a gente dissesse, poxa, aí é fácil para ele. Mas não. Paulo está escrevendo a partir de onde? De um lugar de privação. Então nós precisamos respeitar isso. Então nós precisamos ter um olhar mais sensível, nós precisamos entender que a palavra de Deus tem algo a nos dizer, que a palavra de Deus tem algo a nos ensinar, tem lições que nós precisamos aprender. E a primeira lição está relacionada exatamente a isso. Ele apresenta a oração como um remédio contra a ansiedade. Paulo não está dizendo que a ansiedade não virá. Paulo não está dizendo, olha, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, porque vai dar tudo certo. Como muitas das vezes nós vemos, como muitas das vezes nós ouvimos, nesse evangelho do vai dar tudo certo, nesse evangelho do não se preocupe. E aí quando vem a preocupação, quando vem a ansiedade, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, as pessoas não sabem o que se agarrar, porque elas entendem que quem disse para ela que daria tudo certo, mentiu. Ou elas entendem que a palavra de Deus não é verdade. Não, o pregador falou que ia dar tudo certo para mim, mas não está dando. Então eu não posso confiar na palavra de Deus. Ao invés de não confiar no pregador, ela não confia na palavra de Deus. Então é exatamente isso que nós precisamos entender. Nesse evangelho do vai dar tudo certo, não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho de Jesus. O próprio Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Ele disse, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu que nós venceríamos. Nós vamos vencer tudo. Ele diz, eu venci o mundo. Nós precisamos entender isso. A primeira coisa que nós precisamos entender, a oração é como um remédio contra a ansiedade. Você só toma remédio quando está doente. Você não toma remédio se não está doente. Para que vai tomar? Você toma se está.
Preste atenção, e aqui, ouça aqui, eu não estou tirando dessa equação os medicamentos, os tratamentos, não é isso. O que eu estou olhando hoje para a palavra de Deus é exatamente o que Paulo está nos dizendo. Então olha só, Paulo não está dizendo que a ansiedade não virá, mas ele está dizendo que a oração é a resposta para ela. A oração é a resposta para a ansiedade. Preste atenção, o ansioso olha para o problema. O ansioso olha para o problema. Quem ora, olha para Deus. O ansioso olha para o problema. Quem ora, olha para Deus. Quando nós oramos, nós tiramos o peso dos nossos ombros. Quando nós nos entregamos a Deus em oração, quando levamos a Ele as nossas petições, nós tiramos o peso dos nossos ombros e colocamos nas mãos exatamente de quem pode resolver. É o que Paulo está dizendo, não fiquem preocupados com coisa alguma. Ele está dizendo, a preocupação virá, mas quando a preocupação vier, quando a ansiedade vier, quando as crises vier, quando aquilo que vier tomar o teu coração, quando as coisas vierem para tirar o teu coração, tirar os teus olhos de Deus, ele está dizendo, não permita que isso aconteça. Mesmo em meio a essas situações, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às ansiedades, mesmo em meio às preocupações, mesmo em meio às dores, ele está dizendo, olhe para Deus. Torne o seu pedido conhecido de Deus pela oração. Quando nós dedicamos o nosso coração a algo, não tem como dedicar o nosso coração, a mesma intensidade do nosso coração a duas coisas. Não tem como termos coração dúbio. Não tem como estarmos 100% com o nosso coração em Deus, se a ansiedade, as preocupações têm tomado espaço, têm ocupado o nosso coração. Veja, nós estamos com o nosso coração dúbio, nós estamos com uma porcentagem do nosso coração entregue ao problema e outra porcentagem, outro tanto entregue a Deus. Ele está dizendo, não se preocupem com coisa alguma, mas que os pedidos, que as dores, que as lutas, que aquilo que os preocupa, aquilo que os traz crises de ansiedade, que isso seja conhecido de Deus. Que você torne isso conhecido de Deus pela oração. Pela oração. Por isso nós colocamos aqui como um ponto, uma lição importante dentro desse tema, é que a oração é um remédio. Se ele está dizendo, torne conhecido diante de Deus pela oração, é porque ele sabe, é porque Paulo entende, ele compreende. Mais uma vez, você acha que Paulo estava tranquilo? Paulo era um apóstolo. Paulo teve uma experiência sobrenatural com Jesus, um encontro extraordinário, maravilhoso, sobrenatural com Jesus, mas era homem, era ser humano. Aliás, todos esses homens, sujeitos às mesmas paixões que nós, sujeitos às mesmas lutas, sujeitos às mesmas dores. Paulo sabia o que estava escrevendo. Paulo sabia, cheio de incerteza, talvez, sem saber o que aconteceria com a sua vida, o que lhe aconteceria no dia de amanhã, ele sentado, escreve à igreja de Filipos, não andem preocupados, não andem preocupados com coisa alguma. É como se ele dissesse, eu sei qual é o antídoto para a preocupação, eu sei qual é o remédio contra a ansiedade, é a oração. Sabe por quê? Porque eu tenho experimentado isso, porque aqui no alto da minha condenação, da minha prisão, eu tenho orado a Deus. E a minha vida dedicada à oração tem me feito cada dia olhar mais para Ele e menos para as incertezas, para as preocupações e para as ansiedades. Nós precisamos entender isso.
Em vez de gastar horas pensando no problema, gaste minutos orando por ele. Faça uma reflexão da tua vida. Seja sincero com você. Pelo teu bem. Quando chega uma situação que te aflige, você passa mais tempo pensando nisso ou orando por isso? Não precisa responder. Faça uma reflexão e responda para você. E a resposta vai te dizer o que tem sido potencializado na tua vida. Talvez você olhe e diga, puxa pastor, é verdade, eu tenho orado, eu oro muito. Sabe o que isso tem potencializado em você? Uma vida de fé. Sabe o que isso tem potencializado em você? Uma vida de fé, de firmeza, de convicção. Cada vez que os problemas chegam, cada vez que os problemas aparecem, eles se tornam quase um nada diante de você, porque você continua forte. Agora pare e pense, se você, ao invés de orar, fica permitindo que a tua mente reflita, pense, repense, encontre saídas, responda para você, se você não tem ficado cada vez mais enfraquecido diante dos problemas. Responda para você se cada vez você não tem ficado mais enfraquecido diante das situações. O Davi que venceu Golias, venceu primeiro o leão, venceu um urso. São estágios da nossa vida. São estágios da nossa vida. E sabe por que ele venceu? E não que leão e urso tenha sido mais fácil do que o gigante. Mas sabe por que ele avançou nas etapas? Porque em cada desafio da sua vida ele decidiu olhar para Deus. Certamente ele decidiu manter a sua fé. Ele disse, eu vou tentar. Eu vou com tudo para cima desse leão, e eu tenho certeza que Deus está comigo. E ele conseguiu, venceu. Quando chegou o urso, ele pensou, eu já venci a etapa anterior, eu vou usar a mesma estratégia para vencer essa etapa. Quando chegou diante do Golias, do gigante, os caras disseram, você não pode. Ele falou, já passei por 2 etapas. O mesmo Deus que me fez vencer, que me ajudou, a mesma estratégia, a mesma fé, que me fez vencer o leão, o urso, vai me fazer vencer esse gigante. Mas passa pelo processo, passa por esses estágios. Talvez esse estágio da tua vida não seja o último. Talvez você viverá situações muito mais difíceis do que essa que você está vivendo agora. Está amarrado, pastor? Não está amarrado. Não adianta. O mundo jaz no maligno. Bom que fosse, que a gente só dissesse, está amarrado e nunca mais tivesse problema. Mas não. Talvez esse estágio da tua vida seja só uma oportunidade para você se preparar, desenvolver a tua fé, desenvolver a tua vida com Deus, a tua fé, para uma dificuldade maior que vai se apresentar a você. Pastor, o senhor está desejando isso? Não. Eu desejo que vá tudo bem com você. Mas esse é só o meu desejo. E se eu tivesse esse poder, preste atenção, transforme cada pedido, cada preocupação em um pedido específico a Deus. Gaste tempo orando por essa situação. Não adianta chegar na igreja domingo e lembrar do problema. Ai, Senhor, está me tirando a paz. E depois esquecer. Aí quando a situação aperta de novo, aí você corre de novo. A segunda lição que nós aprendemos, a oração é um canal de relacionamento com Deus. Se a primeira lição, a oração é um remédio contra a ansiedade, a segunda, a oração é um canal de relacionamento com Deus. Ele vai dizer, não andem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Não é extraordinário isso? Sabe o que significa apresentar? Olha só, a oração envolve intimidade. A oração não é uma coisa distante, irmãos.
Oração não é um negócio religioso. Oração não é uma prática distante, eu aqui, Deus lá no céu. Oh Deus que está nos céus. A oração é intimidade. Quando ele diz apresentem os vossos pedidos, ele está dizendo abra o coração. Fale para ele. Não crie, você não precisa criar formas, é o coração aberto, é um coração totalmente entregue. Sabe, me incomoda quando pessoas dizem, eu não sei orar. Ai pastor, é que eu não sei orar, me incomoda demais isso. Porque quem não sabe orar é porque não tem intimidade com Deus. Se oração é intimidade, oração é uma conversa, é a fala, é a expressão. E sabe quando isso acontece? Acontece com pessoas que você não conhece, com quem você não se relaciona, você não sabe conversar, você não tem assunto. Com pessoas com quem você não se relaciona, o diálogo não desenvolve, fica travado, não passa de um bom dia, de um boa tarde, não passa de um como vai a família, não passa de perguntas. Mas quando você tem intimidade, a conversa vai embora. Quando você tem intimidade com alguém, o tempo passa e você nem vê. O tempo passa e você nem vê. E por isso me incomoda demais quando eu vejo crentes dizendo, eu não sei orar. Ai pastor, eu não sei orar. Mas não sabe orar porque não tem intimidade, porque não desenvolve intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque tornou a oração uma prática religiosa, uma coisa que faz domingo à noite. Ou senão já está com aquela mente cauterizada, Senhor, obrigado pelo almoço. Senhor, obrigado pela janta, obrigado pelo alimento que está nessa mesa. Aquelas coisas decoradas, aquelas frases decoradas, porque não tem intimidade, enfim, isso é terrível. Preste atenção, oração é um canal de relacionamento com Deus. Você aprende a se relacionar com Deus através da oração. Você fala e ouve. Oração, você gasta tempo. Oração você desenvolve, algo que você desenvolve. A oração nasce do prazer. Tem gente que acha a oração enfadonha, cansativa. Imagina só, você está diante do Criador do universo. Você está diante do Salvador do mundo. Você não tem o que dizer. Você não sabe o que falar. Você tem a oportunidade de desenvolver o relacionamento com aquele que fez todas as coisas. Preste atenção, a oração é um canal de relacionamento com Deus. Ele está dizendo, olha, apresente-se diante de Deus com súplica. Sabe, é aquele fervor, é aquela oração fervorosa. Ele diz, apresente-se a Deus com ações de graças. Sabe o que é ações de graça? É reconhecer o que Ele já fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Olha, preste atenção, orar não é informar a Deus. Olha, Deus, eu estou passando por esse problema, você acha que Ele não sabe? Oração é para alinhar o nosso coração ao coração dEle. Deus, diante dessa situação, Deus, mediante esse problema, Deus, diante dessa situação que eu estou vivendo, como? De que forma? Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade, a Tua vontade que está prevalecendo, é alinhar o nosso coração, não é trazer Deus para resolver o nosso problema, é nós dizermos, Deus, como que eu posso entrar nesse processo, pela Tua vontade, viver a Tua vontade em meio a essa condição. Irmãos, a oração é uma aventura maravilhosa. A oração é um desenvolvimento do relacionamento, tem tanta coisa. Sabe, quando nós descobrimos isso, o que para nós no começo, os 5 minutos que para nós no começo eram cansativos, enfadonhos e parecia que não ia terminar mais, hoje se tornam em horas. Se tornam em horas. E você nem vê a coisa acontecer. Porque a tua relação está tão profunda. A tua conversa com Ele
está recheada de pedidos, mas também de gratidão, de reconhecimento, de adoração. Paulo está dizendo, olha, não andem preocupados. Você se preocupa à toa. Você se preocupa à toa. Vocês estão deixando o tempo passar, carregando no coração de vocês muitas preocupações, enquanto vocês deveriam pegar essas preocupações e apresentar diante de Deus. Dizer, Deus, como que eu posso viver? Como que eu posso, como que eu devo me comportar mediante esse problema? Deus, essa situação que está roubando a minha paz, tentando tirar a minha paz, como que eu posso colocar o meu coração para passar por esse processo? A terceira lição que nós aprendemos, no versículo 7, ele vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A terceira lição é que a oração produz paz. Uma paz que guarda o nosso coração. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que a paz não depende da mudança da situação. Ah, pastor, quando o problema se resolver, você não entendeu ainda. Mas como que eu vou ter paz? Não dá para explicar, porque é uma paz que excede o entendimento. É uma paz que não te permite explicar, não tem como. Não tem como. O problema é que nós queremos uma explicação sempre, nós sempre queremos explicar algo. Nós queremos, não, Deus vai fazer, mas como Ele vai fazer? Ao invés de dizer, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer, como não me importa, eu vou descansar no Senhor, crer, eu vou acreditar que no tempo certo, em todo momento, o Senhor está trabalhando e a resposta vai vir. E a coisa vai acontecer. Mas é que nós estamos muitas vezes igual Maria, como sucederá isso, visto que não conheço o varão? Muitas vezes está igual o Gideão, mas como nós somos, eu sou o menor, a minha tribo é a menor. Como? Nós estamos cheios de como, nós queremos tudo detalhado. Nós queremos desenhado, mapinha desenhado, Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso com desenhar um mapa e dizer, pronto, ó, você vai por aqui. Ele não fez com Abraão, vai fazer com você. Ele não fez com Abraão, vai fazer conosco. Ele disse, Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o lugar. Você tem que acreditar que eu estou no controle desse negócio. Mas pastor, como que eu posso descansar se eu estou cheio de problema? Não sei. Não sei. O que eu sei é que Paulo está dizendo. E a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração. Ou nós acreditamos na palavra e vivemos a palavra, ou então nós vamos viver por nós mesmos. Nós precisamos entender isso. A paz de Deus não depende da mudança da situação, mas da certeza de que Ele está no controle. A certeza de que Ele está no controle. Sabe, a paz de Deus guardará o nosso coração. Pense no guarda protegendo aquele espaço, aquele lugar, é exatamente isso. A paz de Deus guarda o nosso coração quando nós, pela oração e pela súplica, tornamos todos os nossos problemas, ansiedades, crises conhecidas diante de Deus. A paz guarda o nosso coração bom. Mas como que você pode estar em paz se está cheio de problema? Porque eu já coloquei tudo nas mãos de Deus, eu tenho certeza, confiança, eu tenho fé de que Ele está cuidando de tudo. Nós precisamos entender isso. Sabe, quando oramos não apenas o céu se move, mas o nosso interior é fortalecido. A oração precisa promover isso, uma oração verdadeira, promove o fortalecimento do nosso interior. Às vezes nós nos atentamos muito para as questões externas e nos esquecemos do que está acontecendo dentro de nós. Preste atenção, é mais importante o que acontece dentro do que fora de nós. E nós só podemos descansar nisso quando entendemos o poder da oração. Quando entendemos o poder da oração. Eu quero encerrar dizendo que a paz não é resultado de um esforço. Ou melhor, a paz é um resultado. Resultado do quê? Resultado de uma vida de entrega.
resultado de um relacionamento com Deus, de uma vida com Deus. A paz é resultado, a paz não é esforço. A paz vem quando confiamos em Deus, quando confiamos no Senhor. Eu quero te convidar, a partir de hoje, se você ainda não vive isso, eu quero te convidar a orar até que seu coração esteja leve. Não cesse de orar, não pare de orar, até que teu coração encontre essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que te faz olhar e pensar, como assim? O cara estava preso, o homem estava preso, ele não estava desfrutando de uma coisa boa, ele estava desfrutando de um momento ruim e difícil. E mesmo assim ele diz, ei, não fiquem preocupados não. Não fiquem preocupados não se preocupem. Antes de tudo, sejam conhecidos diante de vocês pela oração e pela súplica, os vossos pedidos. E quando vocês fizerem isso, a paz de Deus, a paz que vem de Deus, a paz que excede todo entendimento, é essa paz que vai guardar o coração de vocês. A oração é um remédio contra a ansiedade. Então, se você tem vivido ansioso, preocupado, se você tem vivido uma vida onde você gasta mais o seu tempo, pensando nas situações, nos problemas à tua volta, do que focado em Deus, do que olhando para Jesus e do que Ele pode fazer na tua vida, eu quero te convidar a mudar o teu foco. Eu quero te convidar a mudar o teu foco. Eu quero te convidar a colocar diante de Deus, em súplica, em ações de graças, todos os teus pedidos. O Deus que fez é o Deus que faz. O Deus que fez e faz é o Deus que fará. Se você já teve experiências de Deus, ver Deus fazendo, Ele não mudou. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, a sociedade mudou, a humanidade mudou, as pessoas mudaram, Deus continua o mesmo. O mesmo Deus que se revelou a Paulo, dando a ele essa paz que excede todo entendimento, dando a ele essa paz contra todas as situações contrárias e que provocariam nele toda a ansiedade, preocupação, o mesmo Deus está aqui, está em nosso meio, é conosco, é por nós, é por você. Não deixe que essa experiência seja só de Paulo. Não deixe que só o apóstolo Paulo experimente essa paz, consiga viver livre de ansiedades, ou consiga viver mesmo em meio às ansiedades. Eu acho que essa é a melhor frase, melhor colocação. Porque uma coisa é viver, conseguir sobreviver e viver bem em meio. Talvez você diga, pastor, eu tenho muitos motivos de preocupação. Talvez você diga, pastor, eu tenho muitos motivos para viver preocupado, ansioso. Pastor, estou vivendo, Eu quero te convidar a olhar para Jesus. Mais do que para os problemas que você está enfrentando. Isso não significa ignorá-los. Isso não significa ignorar os problemas, fazer de conta, viver no mundo de faz de contas. Não, não é sobre isso. Não é sobre fingir que não está acontecendo nada, mas é escolher olhar para Deus, mesmo quando o teu coração está aflito, mesmo quando o teu coração está ansioso, preocupado, mesmo quando você decide olhar para Jesus, você decide manter os olhos fixos e firmes nele, para que teu coração seja guardado com a paz que excede todo entendimento. A oração é o remédio contra todo problema, contra toda ansiedade, preocupação.
A oração é o remédio. Mais uma vez, não é a oração vai te livrar dos problemas. Alguém já disse uma vez que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova. E muitas vezes é isso que nós precisamos experimentar, que nós queremos muitas vezes experimentar esse Deus que nos livra da, mas às vezes Ele nos permite estar na, mas porque nós criamos um Deus que nos livra da, não experimentamos o Deus que está lá na. Daniel disse, se nós formos jogados, se eu for jogado na cova dos leões, o Deus que eu sirvo cuidará de mim. Ele foi jogado. No outro dia, sabe o que aconteceu? O Deus que ele cria esteve com ele naquela cova. Esteve com ele naquele momento difícil. Nós precisamos entender isso. Hoje eu quero te despertar para a importância da oração. Eu quero te despertar para a importância da oração. Para você desenvolver uma vida de oração. Para você entender que a oração é tudo. A oração é tudo que você precisa. É na oração que você desenvolve o relacionamento com Deus. A oração é tudo. Não abra mão. Não deixe para orar no culto, na igreja. Não deixe, não transforme a tua oração uma coisa religiosa. Palavras decoradas. Oração escrita para saber o que vai ter que dizer. Isso é coisa de criança. De criança na fé. De criança espiritual. Adultos que descobrem a excelência da vida cristã. Adultos não de idade. Adultos na fé que entendem o prazer da intimidade com Deus, querem estar cada vez em mais intimidade com Ele. Querem estar em cada vez mais intimidade com Ele. Crianças na fé não. Crianças na fé só querem correr quando a coisa aperta. Só querem correr para Deus quando a situação fica difícil. Aí eles lembram. Aí eles oram, eles jejuam, aí não falta culto, e aí. Adultos na fé, não, independente da situação, ele sabe que a oração é tudo para ele. Ele quer desfrutar desse prazer de relacionar-se com o seu Criador. É o filho conversando com o pai. É o filho conversando com o pai. Pais que têm o prazer de se assentar com seus filhos e conversar com eles, sabem muito bem o que isso significa, o que isso representa. Então, quando nós crescemos na fé, é assim que nós entendemos a oração. É um privilégio eu poder gastar esse tempo com o meu Pai. É um privilégio. E quanto mais tempo eu tiver com o meu Pai, melhor será. Já viu como são crianças? Criança, você diz, fica aqui com o pai, ele quer ficar? Fica aqui com a mãe, ele quer ficar? Sim ou não? Sim ou não? Crianças, sim ou não? Todo mundo com medo de responder? Sim ou não? Claro que não. Eles querem brincar, eles querem correr. Se tem outras crianças, melhor ainda, eles querem correr. Pai, fica aqui meu filho. Filho quer brincar. Adultos não. Filhos maiores não. Adultos não. Eles sabem a importância, eles querem desfrutar. Eles querem conversar. Eles querem entender a vida. Eles querem adquirir sabedoria, sabedoria que os pais já têm. Na vida cristã é assim. Quando nós chegamos na igreja, quando nós nascemos de novo, somos bebezinho, nós achamos tudo uma maravilha. Nós queremos brincar no playground. Nós queremos levar a coisa de qualquer jeito. Porque somos crianças, a gente não entende muito bem a seriedade da oração, a seriedade do jejum, da leitura bíblica.
Nós não entendemos muito bem que quando o pastor fala, vamos para a igreja, vamos servir a Jesus, vamos cultuar a Deus, vamos nos reunir como corpo. Criança na fé acha isso. O adulto já não. Ele diz, eu vou estar na igreja, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de eu ter comunhão com os meus irmãos. Eu vou no encontro de casais, é a oportunidade que eu tenho de amadurecer mais no meu casamento. O adulto na fé, ele não quer perder a oportunidade. Eu tenho certeza que você tem muito mais noção do tempo e da vida agora como adulto do que quando era criança. Constantemente eu me pego pensando, caramba, eu já tenho 52 anos. Uma pergunta para uma criança qualquer aí, se ele se preocupa com a idade que ele tem. Nem pensa nisso. Nem pensa nisso. Eu quero te dizer, eu quero te despertar para a importância de uma vida cristã que tem como base uma vida de oração. E sabe por que nós fazemos uma semana de oração? Exatamente para isso. Para a gente ver a importância, para a gente estar juntos, para estarmos juntos orando. Para ajudarmos outros que têm dificuldades em oração. Para nós entendermos o valor. Sabe por que nós convocamos a igreja para jejuar? Sabe por que nós convocamos a igreja para ler a Bíblia junto? Porque a gente pode chegar aqui no dia da oração e dizer, quem leu o capítulo 13 e 14 hoje? Você viu que lá no capítulo 13, lá no capítulo 14, está todo mundo na mesma página. Mas ainda tem crianças na fé que não consideram isso como uma oportunidade. Que não consideram isso como uma oportunidade. Não se preocupem, não andem preocupados. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos pela oração, pela súplica e por ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Fique de pé.